Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao MBCV Cast. Estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida, na cidade de Novo Hamburgo. E todas as quintas-feiras à noite a gente tem essa proposta para a nossa audiência, que é trazer assuntos que sejam contemporâneos, que sejam testemunhos pessoais, assuntos que venham de fato edificar a nossa vida e trazer algum tipo de aprendizado. E essa quinta-feira à noite não vai ser diferente, vai ser uma quinta-feira onde nós vamos falar sobre o Ministério Internacional JOAD, e para isso eu trago o supervisor da cidade de Novo Hamburgo, supervisores, né? Nós temos aqui o Alvício Oliveira e a sua esposa Janete. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos, né? Depende da hora que o pessoal nos vê, né? Exatamente, né? A gente já adianta. A gente já tá no começo para chegar até o fim, né? Mas é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui, né, pastor? A gente fica feliz aí por esse convite, né? A gente poder estar aqui nessa tarde, nessa noite, aqui, compartilhando um pouco, né, sobre o Ministério JOAD, né? Ok. O Alvício, ele é empreendedor, né? Ele tem uma padaria e alguns empreendimentos, né, que ele hoje está à frente, mas também, né, está à frente como chefe funcional do Ministério JOAD ali no bairro de Canudos também, né? Então, assim, são múltiplas tarefas, mas que hoje ele tem dado coração. E como é que funciona isso, Alvício? Ser chefe funcional, ser supervisor de Novo Hamburgo, ter os seus empreendimentos, como é que tu consegue conciliar tudo isso? Na verdade, a gente precisa saber administrar nosso tempo, né? Separar o tempo para cada coisa, né? Separar o tempo para o trabalho, separar o tempo para o ministério e ainda separar o tempo para a família, né? Que é muito importante. Não adianta só trabalho, não adianta só ministério se a família não tiver participação em tudo isso, né? Então é administrar. Sim. Gestor, então também ele é gestor, né? Que legal. E a gente vai falar um pouquinho hoje, então, sobre esse desafio, né, que é o Ministério JOAD. Eu quero que tu fale um pouquinho para a audiência, principalmente para aqueles que não conhecem o que é o Ministério JOAD, qual é a proposta do Ministério, né? Para depois a gente falar um pouquinho sobre supervisão. Coisa boa, né? Pois bem, gente, então, Ministério JOAD, né, como a pastora aqui falou, é um trabalho que vem sendo desenvolvido aí já há 29 anos já, né? Não é um trabalho que começou ontem, né? É um trabalho que já tem uma certa estabilidade, né? Então, um trabalho que a gente faz aí todo sábado com os juniores, adolescentes, né? Crianças aí de 4 a 17 anos, que agora temos kids aí também, né? E então é um trabalho que a gente procura todo sábado desenvolver na vida dos juniores e adolescentes, né, desenvolver o caráter de Cristo na vida deles, né, para que eles possam também aprender, eles tenham a oportunidade também de conhecer a Cristo através do Ministério JOAD. E qualquer criança pode participar. Fala aí um pouquinho, porque nós temos muitos pais, muitas mães que estão nos assistindo, né? Sim. Então, como é que funciona esse ingresso? Aonde que é o Ministério? Aonde que eles podem procurar esse trabalho? Exatamente. Então, assim, esse Ministério, tá? Como é que eu vou dizer? Ele agloba todas as crianças. Não tem religião, não tem crença, né? Então ele agloba todas essas crianças ali, de qualquer denominação, de qualquer religião, católico, ele abrange toda essa criançada aí, né? E o Ministério hoje, ele está aí em torno de 110 bases, né? Porque se eu me lembro, que é tanta base, todo dia viro base nova, né? Então, na minha cabeça, eu tenho 110 ainda, né? Então, dessas 110 bases, então existe hoje aí em torno de 40 denominações diferentes, né? 40 igrejas aí que fazem parte. Então, hoje, o Ministério JOAD, a sede, né? Ela tá aqui em Novo Hamburgo, né, na rua Sobradinho, número 301, né, e se você talvez é de um bairro próximo, de uma cidade próxima, né, você entra aí no site do JOAD, no JOAD Global, aí você vai procurar ali a base mais próxima
da sua casa ali. Então nós temos aí, aqui no Novo Hamburgo aí temos... Eu ia te perguntar, em Novo Hamburgo, quantas bases nós temos? No Novo Hamburgo hoje nós temos aqui 5 bases. Uma Pode delas... dizer os bairros direitinho. Isso. Uma delas é a sede, que fica aqui na rua Sobradinho, número 301, no bairro São Jorge. Depois nós temos outras ali no bairro Quefas, próximo ali o bairro São José, a Pedreira, né, outra região. Temos ali na Lomba Grande também, que é a região rural de Novo Hamburgo, né? Temos ali também uma base. Temos uma base ali também em Canudos, bem próximo ao Aeroclube, né? Uma base ali que já está ali 14 anos também, né? Inclusive, é a base onde é que eu sou chefe funcional, né? E temos também a base Casca, né, que fica aqui no bairro Canudos também, que é próximo, né, que... Tem uma rua chamada Casca, que é muito grande, né? E isso ali é a Rua Casca. E inclusive ali é de uma outra denominação, né? É de outra igreja, né? E que hoje entrou junto no Novo Hamburgo também. É isso que é legal, né, gente? Então, você que está nos assistindo não conhece o Ministério Juad. Juad quer dizer juniores e adolescentes. E a gente tem essa abrangência aí de 4 anos até 17 anos, e aí não importa credo, não importa qual a sua religião, sua cor, não importa, você terá todo sábado à tarde, é sábado de tarde, né, 14h30 às 17 horas, você terá um atendimento, a criança vai ter um programa, né, mas não é um programa onde ela vem e vai só brincar. É um programa que tem propósito, né, Exatamente, chefe? é um programa que tem propósito e em todas as atividades, né, em toda a programação que a liderança faz em todo sábado ali, né? E também tem bastante projetos, que isso é muito importante, até para hoje a gente poder segurar os nossos, principalmente os adolescentes, né? Sim. A gente precisa trabalhar com projeto com eles. Qual tipo de projetos? Temos o projeto da dança, o projeto de teatro, projeto aventura e o projeto comunicação. Exatamente. É tanta coisa que a gente... Então é importante esses projetos, né? E, na verdade, em todas as bases, né, que tem as condições, a estrutura para ter esses projetos, elas têm, né? E hoje a gente, como eu falei, a gente realmente precisa. Né? Porque senão a gente não vai conseguir segurar nossos adolescentes. Qual é a abrangência de quantos juades tu tem nessas bases aqui, nessas 5 bases dentro de Novo Hamburgo? Tu tem uma ideia disso? Bom, vamos lá. Fazer uma conta rapidinha aqui, né? Aqui na sede tem na média de uns 250 crianças. O Aeroclube tem mais 40, dá 290. O Quefas está em torno de 35, 325 crianças. A base Casca tem 20, já dá 345. E a base de Lomba Grande, ela está em torno de umas 15 crianças. Então dá em torno dos 360 crianças hoje que é atendido na cidade de Novo Hamburgo. E é um programa contínuo, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana de falar, porque muitas entidades fazem muitos programas com as crianças. Mas assim, marcam um dia, vão lá e tem aquele momento onde a criança passa o dia ou passa uma tarde, né? Sim. E o programa do Juad, ele se difere dos demais porque ele é contínuo. A criança tem programa para 10 anos da vida dela, isso sem contar o Kids, né? Exatamente. Entrando com 7 no Juad, ele vai até os seus 17 anos. Então são 10 anos de programa, onde a criança pode ter um desenvolvimento de caráter, onde ela pode ter um desenvolvimento de habilidades, onde ela vai aprender algum tipo de dentro desses projetos dos adolescentes, né? Sim. Como tem banda, ela pode aprender algum tipo de instrumento, dança, enfim, né? Seja lá qual for o projeto que o adolescente gosta, ele vai se desenvolvendo, né? E o mais importante dentro de tudo isso é que, geralmente, quando tem uns outros projetos ali fora, a criança completa a idade, ela tem que sair. Mas Sim. No Juad, não. Isso que é muito importante, que o Juad, assim, ó, a criança completou os 17, ele pode fazer um curso para ser líder. Né? Ele pode ensinar
aquilo que ele aprendeu lá atrás, que alguém ensinou ele há 10 anos atrás, ele pode ensinar outras crianças. É isso que é muito importante. O Joad, ele dá esse respaldo, ele dá esse acompanhamento. É uma formação de líderes, uma né? formação de líder para esses adolescentes. Né? E tu tem muita história, como é que é como chefe funcional? Quanto tempo tu tá como chefe funcional? Faz 14 anos. 14 anos. 14 anos que eu tô à frente desse Então tu deve trabalho. ter muita história Eu ia dizer assim, vamos falar um pouquinho de algum case positivo. Pelo menos um ou dois que você viu assim, ó, essa criança entrou assim e saiu diferente. Isso aí tem bastante. É. Isso aí, se a gente for olhar, a gente tem muita criança que entrou de uma forma e saiu de outra forma lá de dentro. Né? Pelo trabalho que são feitos. Positivamente. Né? É uma coisa que eu sempre tenho colocado para todas as pessoas, que a gente nunca pode desistir de ninguém. De nenhuma criança. Teve algum caso assim que tu queria assim, ó, que desse os 17 anos para ele sair fora? Na verdade, antes dele completar 17, né? Antes de completar 17, eu já queria que a criança saísse, né? Mas ali eu fui aprendendo a conhecer ele, a conhecer o porquê que ele é dessa forma, né? Por que ele agia dessa maneira, né? Uma certa vez eu tive um menino que ele tinha 7 anos de idade. Foi quando ele veio para me agredir. Te agredi. Para me agredir. Né? E eu fui firme com ele. Né? Eu cheguei, botei ele na parede, conversei com ele e eu disse para ele: rapaz, se em casa tu faz assim, aqui tu não vai fazer. Porque aqui existe respeito, tu vai ter que me respeitar. E ele chorava e queria avançar em mim, eu segurando os braços dele, e eu disse para ele que não. E vou dizer assim, depois de tudo passado, esse menino assim foi um menino assim que até hoje, né? Hoje ele não permanece mais dentro do rádio hoje, mas aonde que ele me vê, ele vem, ele me abraça e ele agradece, porque eu nunca desisti dele. A transformação dele foi enorme. Exatamente. Essa mudança na vida dele em casa, com a família, ele chegou a trazer até a família para a igreja. Então foi uma mudança assim total na casa, na vida dele e na família dele. Sim. Acho que esse é o resultado que o Joad busca, né? Por isso que a liderança e a gente, né, se dedica e toda, no geral, né, começando da diretora para toda a liderança, todos os estagiários, qualquer um que se coloca à disposição da obra, né, pastora? Porque eu acho que o objetivo é alcançar essas vidas. Sim. E transformar. E a gente vê o agir de Deus na vida deles. E às vezes a gente pensa assim, chega momentos que eu acredito que isso já passou por todos, de desistir às vezes, mas aí tu vê a mudança na vida de uma criança, a transformação e o trabalho, assim, de como Deus age, como o Espírito Santo trabalha na vida de cada um. Aí tu vê que tu nunca pode desistir, que tu tem que continuar e cada vez dar o teu melhor. Fazer o teu melhor para tu conseguir cada vez mais crianças, transformar a vida delas e a vida das famílias delas. Mas é impressionante também a gente, ouvindo ali a Janete, né? A gente sabe que muitas vezes isso é geral. A criança chega no Joad já muito machucada. Crianças de 7, de 8 anos já chegam com problemas, com feridas de alma, né? E o trabalho do Joad não é que ele vai espiritualizar, não é isso. Embora, claro, nós temos os nossos princípios cristãos, os valores, né, que nós temos são cristãos, não é uma espiritualização, mas é trazer valores para a vida da criança e principalmente trazer o acolhimento, né? Eu acho que esse é o grande diferencial também da liderança do Joad. É esse treinamento, essa preparação para que possam trazer para a criança o acolhimento. E a gente percebe isso logo, né? Quando a criança começa a ser acolhida, o comportamento dela vai mudando, né? Sim, com o tempo vai mudando. E a gente vai notando essa mudança na vida das crianças, né? Porque eles já começam a agir diferente. Né? No sábado, alguns sábados, eles já chegavam talvez às vezes meio obrigado.
Né? Já chegava em cima da hora ou chegava atrasado para ninguém enxergar eles. Sim. Aí um pouco começaram a chegam no horário. Aí um pouco começa a chegar mais cedo, porque daí eles começam também a se comunicar com as outras crianças. Eles começam a aprender que eles precisam se comunicar com outras pessoas. E assim vai mudando. Aí vai chegando um tempo que eles não querem mais ir embora. Mas existe o horário, né? Sim, sim. Mas a gente sempre dá aquele tempinho a mais ali pra ficar um pouco mais com eles. Se divertir um pouco a criançada. Que legal. E para a questão de supervisão, né? Como é que, se tu é chefe funcional da base, tu tá sempre trabalhando lá com as crianças, como é que fica essa questão de supervisão? Isso aí é uma, como é que eu vou dizer? É uma coisa nova para nós também, né? A gente, na época ali, foi meio pego de surpresa, né? Mas uma coisa que eu aprendi, que a gente, para as coisas de Deus, a gente nunca diga não. A gente sempre esteja à disposição para fazer. Então, como a gente falou no começo, hoje a gente consegue administrar isso. Né? Tanto que hoje nós temos uma pessoa dentro da base que a gente está acompanhando, que a gente está dando uma estrutura para a pessoa, né, para ela futuramente assumir a base e a gente continuar na supervisão. Né? Então, quando os chefes precisam da gente, a gente vai até eles, né, dá o apoio para eles, o que eles precisam. Né? Não é fácil, não é, mas a gente consegue fazer. Quando a gente quer, a gente faz. Vai um e fica outro, né? Um fica na base e o chefe vai, faz as visitas nas bases, quando eles solicitam, para dar um apoio para eles também. Aí fica um de nós na base e outro vai lá fazer a visita na base. Então a gente está tentando conciliar as duas coisas. E o que isso te traz para a tua vida pessoal? Isso aí me traz um conhecimento muito grande. Né? Me traz algum conhecimento. São 14 anos que você está dedicado ao ministério, né? 14 anos. Né? E cheguei meio empurrado nesse ministério. Como é que tu chegou nele? Conta pra nós. Foi contra a minha vontade, né? Foi contra a minha vontade. Na verdade, eu nunca gostava de criança, de barulho. Não gostava. Eu tinha um pavor. Eu sempre dizia, até quem entrou primeiro foi a minha esposa, né? E eu sempre dizia que ela era louca. Sim. De entrar nesse ministério. Que eu nunca ia entrar. Até então, na época, eu trabalhava com caminhão. Transportadora, né? Em transportadora. E eu fui convidado até pelo supervisor Michel para abrir essa base, onde é que a gente está hoje. Só que eu disse para ele que eu não queria, que isso não é para mim. Isso aí não encaixava comigo. Meu negócio era viajar com caminhão e mais nada. E justamente, tu era motorista de caminhão? Sim, eu era motorista de caminhão. E justamente no dia 1º de agosto de 2009, quando foi inaugurada a base, nesse dia eu fiz várias coisas para que desse tudo errado. Para você não poder comparecer no compromisso. Não comparecer, para ninguém me enxergar no ministério e para ninguém dizer para mim ir para lá. Só que daí aquele dia resolvi lavar caminhão, resolvi trocar pneu, resolvi fazer algumas coisas na parte mecânica, que eu sempre fui meio chato com essas coisas de caminhão, né? Sempre cuidar das coisas dos outros. E só que o que aconteceu? Tudo estava sobrando tempo. Aí fui para rodoviária pegar o ônibus. Já fui bem devagarzinho para perder o ônibus também. Para perder o ônibus, para já não dar tempo. Aí chego na rodoviária, o que acontece? O ônibus chegou atrasado, não eu. Eu cheguei adiantado. E daí eu liguei para minha esposa e disse para ela, bom, vai vocês que eu não vou. Porque tu sabe que se eu for não gosto de sair sem comer nada. Fico meio irritado, eu disse para ela, né? Ela disse, não, eu comprei um X para ti aqui. Ela disse, comprei um X para ti aqui. Mas, poxa, o que eu faço? Eu não tenho mais o que inventar. E então a gente foi. Né, peguei uma bicicleta na época ali, a gente desceu com a bicicleta, a gente foi na inauguração, mas daí eu fiquei no portão. Me lembro até hoje, né, que assim que eu cheguei no portão, daí algo me segurou na entrada ali, e algo disse pra mim assim, ó, eu quero que tu dá a volta aqui, dá um giro aqui. E aquela voz falando pra mim, dei a volta, mais uma,
3 vezes aquela voz falou comigo. Quando eu dei a terceira volta, aquela voz para mim: bom, aqui eu quero tu fazer na obra. Aqui eu quero te ver trabalhando aqui. Aí nisso, o supervisor Michel, né? Aí ele veio e disse para mim assim: ô Vício, tu vai ficar no portão aí para receber as pessoas. Eu disse: mas como assim? O que eu vou dizer para as pessoas se eu não conheço nada? Disse: não, só diz para elas ali onde é que a mesa tá, para fazer a inscrição. Então foi a partir daquele momento ali, que no dia 1º de agosto de 2009, quando eu entrei realmente para o JOAD. E realmente, daí quando teve a primeira cerimônia oficial da base, ali eu vi que ali era meu lugar. Ali que era para eu trabalhar juntamente com a minha família. Que bênção, olha aí que história legal. E tá aí 14 anos servindo a Deus através do Ministério JOAD, né, trabalhando como chefe funcional. Antes de ser chefe funcional, o que tu era? Eu passei por todas as classes. Passou por todas? Passei pelo Júnior 1, Júnior 2, adolescente, intensivo, trabalhamos na parte de secretaria e na época a gente fazia muitas visitas nas casas. Pais e amigos? Pais e amigos, era tudo, né? Eu era aquele assim, eu chutava o escanteio e ia para cabecear. Então a gente fez todo esse trabalho aí, né? Até então a gente foi convidado para ser chefe funcional. Olha só, que legal, né, gente? Olha a história, né? Muitas vezes a gente não quer dar um pouquinho do nosso tempo para ajudar os outros e a gente é cheio de problema, né? Mas quando a gente tem essa disposição de dar um pouquinho do nosso tempo, porque ele também é empresário. Padaria também, horário de padaria não é fácil, né? Não é fácil, olha... Não é fácil, né? E daí hoje a gente tem a padaria, tem a fábrica de salgado. Então assim, é muito compromisso, mas é como ele começou essa fala dizendo, né? Que como que a gente administra tudo isso? Gestando o tempo, gerindo o tempo, não perdendo tempo. Exatamente, é a melhor resposta. Não perdendo tempo. Não perder o tempo. Quando a gente perde tempo, ou com celular, ou com rede social, ou isso, ou aquilo, né? Não que você não faça também, mas você consegue se dominar e saber, não, o meu tempo ele é importante, eu tenho que pagar as contas da empresa, eu tenho que fazer compras da empresa, eu tenho que cuidar do planejamento do JOAD, Exatamente. É a consciência do que precisa ser feito, né? E a gente também não é só nós ali, por exemplo, dentro do JOAD, né? A gente tem toda uma liderança também. Hoje nós temos ali em torno de 14 líderes, né? E a gente também precisa dar o suporte para eles também. Né? A gente precisa, quando eles precisam, às vezes 10 horas da noite, eles digam: chefe, estou com uma situação. Vai dar um suporte para eles. Na verdade, eu até diria que é um trabalho pastoral. Na verdade, é um trabalho pastoral, né? Exatamente. Isso é uma bênção. Mas, enfim, então, dia 11 de março, se iniciaram as atividades do JOAD em todas as bases, né? Mesmo assim, agora já passou dia 11, não tem problema, né? Mas eu queria dizer pro Super, então, fazer aquele baita convite para os pais que estão com a criança em casa, sem ter o que fazer. Ainda dá para entrar no intensivo, né? Mesmo depois do dia 11 de março, que foi o start, mas ainda tem 3 semanas para fazer a inscrição, e nós estamos aqui na última semana de março, né? Mas você ainda pode fazer a inscrição, e o seu filho ainda pode participar dessa primeira turma no Ministério JOAD. Então, faz aí um apelo, um convite, dá uma instrução para os pais se animarem. Então tá, pessoal, como a pastora já falou aqui também, né, já que dia 11 agora começa aí as atividades do JOAD, tão esperado esse ano, né, e eu creio que vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano de luta, vai ser um ano de dificuldade, mas vai ser um ano de crescimento. Para todo mundo vai ser, né? Então eu quero dizer para você, pai, você que está indeciso aí mas onde é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com meu filho sábado à tarde? Traga para o JOAD. Procure uma base mais próxima da sua casa, né? E vem aí, traz o seu filho, né? Mas meu filho tem 5 anos, ele não fica sozinho. Acompanha ele, né? Vem ajudar, vem ver no que precisa ser feito, o que você pode também fazer parte desse ministério.
né? Então traga o seu filho, dia 11 vem ali, procura a base mais perto, fale com o chefe funcional, se quiser lá em Canudos, fala com o chefe Alvício, né? Ele vai estar lá presente, aqui na sede fala com o chefe Igor, ali no Kefas fala com a chefe Marta e o chefe Guilherme, lá na Lomba Grande fala com o chefe Eliel e sua esposa, e na Casca fala com a chefe Sinara. Né? Procure, né? Se você é de outra cidade, entra ali no www.juad.org. Isso aí, entra lá e procure a base mais próxima da sua casa. Mas não deixe seu filho de participar. Invista na vida dele, que você vai ver os resultados. Talvez não hoje, mas amanhã. É o futuro, né? A gente planta hoje para colher amanhã. Então, gente, nós temos bases também aqui ao nosso redor, Estância Velha, nós temos base também em que mais aqui pertinho de Estância Leopoldo, Portão, né? Sapiranga, Campo Bom. Se você mora em Gravataí, mora em Porto Alegre, Cachoeirinha, tem base. Mora na fronteira, tem base. Mora na Argentina, tem base. Mora no Paraguai, tem base. Na Bolívia, tem base. Mora lá na África, tem base também. Mora lá na Oceania, Papua Nova Guiné, tem base também. É isso aí, gente. Olha aí, um papo legal com o chefe Alvício e supervisor, né? Alvício e sua esposa Janete. E queremos agradecer a presença de vocês. Dá um like, dá uma curtida aí para ajudar nosso conteúdo, compartilha com alguém. Você tem um amigo pai, uma amiga mãe, né, que está com um filho em casa e fazendo talvez essa pergunta para você: o que eu faço com meu filho nos finais de semana? Olha aí, uma excelente oportunidade de crescimento e de transformação nessa faixa etária dos 4 aos 17 anos. Até a próxima, que Deus abençoe. Obrigada, Alvício. Obrigada, Janete. Obrigado, gente. Um abração. Deus abençoe.